Estamos de volta com o Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. E você, pessoal, quer participar, mandar sua dúvida, sua sugestão, é só mandar através do nosso WhatsApp 99905-9769 e também através do nosso Instagram, Programa Cidadania Tudo Junto, do nosso Facebook, Programa Cidadania. E aí é só participar do nosso programa que é feito com tanto carinho para você aí de casa. Bem, e hoje estamos aqui com o nosso convidado, Dr. Cálio Gameleia, ele que é advogado e vice-presidente da subseccional da Ordem dos Advogados aqui do Rio Grande do Norte e na nossa cidade aqui de Mossoró. Seja muito bem-vindo, Dr. Cálio. Desde já nós agradecemos aqui a sua presença e quando quiser retornar ao Cidadania, fique à vontade. Já começa aqui até iniciando a primeira pergunta e o senhor pode ficar à vontade também para dar a sua boa noite aos nossos telespectadores. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a campanha da OAB no combate ao Caixa 2 nas campanhas. Quais as ações que a OAB efetivamente ela vem desenvolvendo? Porque a gente já deu uma introdução aqui que a OAB está envolvida nesse processo, mas eu queria que o senhor detalhasse melhor as ações que a OAB vem fazendo. Boa noite, Sheina. Boa noite, Joyce. Agradeço a presença aqui, a instituição, na realidade, a instituição OAB agradece a presença aqui para mostrar um pouco mais do que se trata de Caixa 2 e até mesmo acerca do que seja a OAB. Sheina, falando para os nossos telespectadores acerca do que seria essa campanha do Caixa 2. Inicialmente, isso foi uma ideia que nasceu do magistrado, ao qual não estou bem recordado o nome, ao qual que ele criou um movimento de combate à corrupção, ao qual criou também o Ficha Limpa, foi vários movimentos de iniciativa popular que vem dando certo e conseguindo o anseio popular. Ele sempre busca o quê? O anseio, escutar o anseio da população para combater, formarmos cidadãos conscientes. Ou seja, o combate ao Caixa 2 se dá da seguinte forma, ou seja, a primeira iniciativa foi o quê? Foi primeiro barrar o investimento de pessoas jurídicas, ou seja, de empresas, para financiar a campanha. Ou seja, o que é que isso vai gerar? A troca de favores entre o possível governante e a empresa, ou seja, a empresa ao dar dinheiro à campanha daquele candidato, ou seja, não será beneficiado. Ou seja, com isso a proibição também vai ser somente para a CPF. E diga-se de passagem, vai haver fiscalização da Justiça Eleitoral. Uma das coisas que, inclusive, o doutor Eval vem falando muito nos seus eventos, palestras e entrevistas, é o quê? Aquelas pessoas não cederem o seu CPF para candidatos, dizer, eu vou ceder meu CPF para dar doação a candidato Y, X. Servir de laranja, né? Exatamente, é o termo servir de laranja. Uma coisa que ele tem dito não vá fazer isso, porque vai haver o cruzamento. Se uma pessoa recebe, digamos, um salário mínimo, como é que ela teria condições de doar numa campanha 5 mil, 10 mil reais, se ela recebe um único salário mínimo? Seria um contrassenso ela conseguir doar sem conseguir ganhar, ou seja... Sem ter condições reais, né, do que realmente se está doando. Exatamente, Sheina. Ou seja, e a OAB tem o quê? Vai se intensificar isso, massificando através de campanhas e tentando conscientizar cidadãos a formar o quê? Indo às escolas, explicar o direito do cidadão, a cidadania, para também podermos cobrar de nossos governantes, quem nós elegemos, o que foi proposto por eles, até porque para formarmos cidadãos conscientes, para o quê? Muitas vezes votamos em candidato X, Y e Z, e o que acontece? Muitas vezes na próxima campanha, em quem nós votamos? Eu estou precisando, eles prometeram isso, a quem eu vou cobrar? Ou seja, nós muitas vezes se esquecemos, inclusive, em quem nós votamos. É verdade. Doutor Cálio, o senhor falou aí das questões, até mesmo atitudes, né, que o nosso cidadão ele não deve ter, né, para acabar não ajudando, não corroborando essa prática de corrupção, que é ceder o CPF, né?
mas nós gostaríamos de saber outras ações, outras atitudes que o cidadão ele pode ter para ajudar no combate a essas práticas. A OAB, Joyce, juntamente com a Confederação dos Bispos e o Comitê de Combate à Corrupção, a Confederação dos Bispos vai fornecer às paróquias e a OAB as seccionais e subseccionais para o quê? Para denúncias. Ou seja, o cidadão pode denunciar, está vendo aquilo de errado, verificou aquilo que é errado, ou seja, denuncie. Não sejamos somente como existe na campanha eleitoral, um partido investigando o outro, mas puramente o quê? Em razão, porque eu vou tirar ele para ficar como candidato único. Interesse pessoal. Exatamente. Nós, cidadãos, temos que ter consciência do que nós temos também o dever de fiscalizar e, observando aquela atitude errada, proceder com a denúncia. Nós temos todos esse dever como cidadão. E fiscalizar não só nos concorrentes ao seu candidato, mas principalmente, né, fiscalizando aqueles a quem você destinou o seu voto. E até no programa que nós falamos aqui no Cidadania sobre corrupção, nós destacamos que o seguinte, para existir a corrupção, tem que existir quem corrompe e aquele que é corrompido. Então, a partir do momento que nós, cidadãos, estivermos atentos às práticas eleitorais e estivermos combatendo de frente realmente a corrupção, não haverá mais quem a pratique, né? Isso é uma forma ampla, né? Muitas vezes as pessoas cometem corrupção sem nem terem ideia do que realmente estão fazendo. Numa fila que utiliza-se de uma grávida, de um idoso, para pagar uma conta, para não pegar aquela fila do banco. E dentre outras coisas corriqueiras, né, que aparecem, e é o famoso jeitinho brasileiro, vai lá que dá certo. As pessoas têm que se conscientizar que isso também é ato de corrupção e precisa mudar desde aí, desde o início, até das pequenas coisinhas até as coisas maiores. Então, como é que você vai exigir conduta, né, proba de determinado gestor ou candidato, se você mesmo está se corrompendo, se você está envolvido numa campanha visando um emprego, visando beneficiar um parente ou uma empresa, enfim, o que for. Mas, doutor Cálio, particularmente, em um consenso entre os advogados, essa necessidade de combater o Caixa 2, há divergências? O senhor acha que tem advogados que acham que essa ideia não caberia para a OAB? Como é que se discute a corrupção de um modo geral, assim, entre os advogados, né, como instituição? Sheina, a OAB está altamente engajada, certo, em combater a corrupção, vai usar todos os esforços necessários em combater a corrupção e acredito que, inclusive, todos os advogados estejam realmente engajados em combater a corrupção. Eu não acredito que uma pessoa que tem a formação jurídica como nós, consiga abrir a boca para dizer, eu apoio o Caixa 2. Porque o apoio do Caixa 2 gera a N problemas, gera a falta de leito de um hospital, gera falta de escola para aquela criança mais pobre, gera falta de soro, de vacinas, que nós estamos vendo aí faltando tudo em todo o nosso país. Ou seja, um advogado com o poder pensante que ele tem, eu não acredito que ele irá apoiar o Caixa 2. A OAB, com absoluta certeza, não apoia o Caixa 2, irá combater como um todo, também a corrupção. E visa também o engajamento de todos nós advogados aí no combate à corrupção. Bom, e a gente está tratando aqui um pouco sobre o movimento da OAB contra a corrupção, mas a gente sabe que a OAB e o advogado, ele também passa por outras vertentes, né, outros temas de interesse social. E você como advogado, né, já militante há algum tempo, nós gostaríamos de saber qual o papel do profissional da advocacia na realização da justiça, tanto no aspecto institucional quanto no aspecto jurídico. O papel. Hoje pela manhã eu fui convidado, agradeço até o convite, da UNP para participar acerca de uma palestra sobre carreiras jurídicas para os novos ingressantes
no curso de Direito. O papel do advogado, você é advogado, a primeira impressão tem, advogado, não sei como é que um advogado vai defender um bandido. Advogado defendendo bandido. Pessoal, nós temos que entender que a lei existe e para ser cumprida. Temos nossa Constituição, que existe princípios a serem cumpridos e em cima dele nós seguimos como norte. Ou seja, aquela pessoa que é bandido, certo, ela pode ser dita, eu sou bandido, pode ter já se auto-incriminado, mas o papel do advogado ali está para garantir a ele o direito ao contraditório e à ampla defesa, muitas vezes. Ou seja, fazer com que o processo siga um devido processo legal, siga uma carruagem normal, um andar. Eu estava até explicando a eles de forma simples que é como uma escada. O processo existe vários degraus, ao qual você tem que subir um por um. E ao você pular de um degrau para o outro, ou querer pular do primeiro andar para o segundo, por exemplo, ele já irá gerar uma nulidade que irá voltar o processo ao zero. Ou seja, o advogado está ali para que o processo não haja nulidade e garantir os princípios constitucionais ao seu cliente. É que muitas pessoas confundem defesa com inocência, né, com absolvição. Exato. E, na verdade, o advogado, ao constituir a defesa do seu cliente, né, que está ali sendo acusado por um crime, por um delito, ele não está tentando, muitas vezes, com que o seu acusado ele seja considerado inocente, mas apenas que ele seja submetido a um processo, né, que a nossa Constituição, que é a lei maior, garante. Bom, nós estamos encerrando esse bloco e no próximo bloco nós voltaremos com o Dr. Calil, conversando um pouco mais sobre o papel do advogado na sociedade. O programa Cidadania volta já.